Olá, estamos começando mais um Contraponto Notícias. No programa de hoje nós temos como convidado Túlio Pitinini, que é professor universitário, advogado e psicólogo, participou conosco também nessa semana do Contraponto Cultura. E também contamos com a presença do ilustre professor Zé Luiz Quadras de Magalhães. Ilustre. Queridíssimo Zé Luiz. Bom, a gente vai falar, começar comentando notícias. Vamos começar com a que eu considero mais bombástica grave, no Brasil absurda, dos últimos tempos, que revoltante. é o que ocorreu em Pinheirinho. E, na verdade, nós falávamos aqui no Contraponto Cultura sobre um filme, que é Dogville, um filme do Lars von Trier, onde pessoas se comportam de uma forma em que elas justificam suas ações dizendo, olha, eu não queria fazer isso, mas eu não tinha outra escolha, eu não tinha outra alternativa. E é sobre isso que trata o caso Pinheirinho, que a gente vai comentar. Inclusive, eu queria que o Zé Luiz falasse sobre o texto que está disponível no blog do professor Zé Luiz, que fala sobre isso, né, Zé Luiz? Ou será que o motorista lá do trator pode falar, olha, eu não vou cumprir essa ordem porque é ilegal, ou ele deve falar, não, mas eu sou um funcionário, eu tenho que fazer isso? Pois eu coloco muito aí, obviamente, não existiriam genocídios, né, ditaduras, totalitarismos, violências, se as pessoas tivessem a coragem de dizer não. É que eu falo, o soldado lá que invadiu o Pinheirinho para tirar aquelas pessoas que não tiveram tempo de tirar suas coisas dentro da sua casa, num ato de barbárie do Estado de São Paulo, barbárie da Polícia Militar de São Paulo, absurdo. E que eles falam, não, mas eu estou cumprindo ordens. Polícia e do Estado, né? Mas e o juiz não tem responsabilidade? Pois é tudo isso. Esse texto justamente propõe isso. Quer dizer, essas responsabilidades de todos nós, né? As responsabilidades de todos nós. O juiz vai falar, não, mas a lei me obriga a fazer isso. O soldado fala, mas o coronel me deu a ordem. O coronel diz, não, a ordem do juiz me obriga. O governador falou, não. Então cada um tem, né, essa coisa, eu não queria fazer, mas eu tive que fazer. Né? Acho que remete muito a essa discussão que a gente estava fazendo a respeito de Dogville. E para o telespectador, apenas lembrando o que aconteceu em Pinheirinho foi uma desocupação violenta de pessoas, eram mais de 6 mil pessoas, né? Que estavam há já alguns anos num terreno abandonado, onde o antigo proprietário não pagou os tributos, inclusive o dono anterior era o Narras, né, de corrupção e etc. E essas pessoas ali construíram suas moradias, né, construíram sua vida ali e, de repente, de uma forma absolutamente irresponsável, ilegal e inconstitucional, a juíza determina a desocupação, né, fala, a lei manda isso, mas a lei tem que ser interpretada segundo a Constituição, né, e se a juíza não estudou a Constituição, é mais uma desculpa, né, para fazer a barbaridade da decisão, e a Polícia Militar de São Paulo cumpre essa ordem como se aquelas 6 mil pessoas fossem inimigas. É uma guerra com bombas, spray de pimenta, bombas de efeito moral, etc. Inclusive gente saindo ferida com a ação da Polícia Municipal. É fundamental... A Guarda Municipal também atuou e com arma de verdade, com bala de verdade. E é importante isso, e lembrar o telespectador, porque aqui em Belo Horizonte existem ocupações, inclusive a ocupação da Andara, né, também com quase 6 mil pessoas, onde sistematicamente há ameaça de desocupação, a cerco policial, etc. E se a gente não fizer uma reação violenta contra essa barbárie, a gente pode viver aqui em Belo Horizonte a barbárie ocorrida em São Paulo por decisão do Judiciário, do Governo de São Paulo, da polícia, do soldado, do tratorista que depois foi lá, derrubou a casa, responsável sim, né? Meu emprego não, né? Ninguém é obrigado a cumprir ordem legal, né? Enfim, eu acho que a gente pode começar com essa... Bom, eu quero passar agora aqui a palavra para o nosso convidado, que deve estar ali desesperado para falar alguma coisa, mas eu quero te pedir para começar do seguinte ponto, Túlio, o que a Hannah Arendt tem a ver com isso? Pois é, eu acho que a primeira questão que se anuncia aí é essa questão da banalização do mal, né? A Hannah Arendt, ela é uma filósofa que acompanha muito de perto a questão judaica, principalmente pós-guerra, efetivamente, e acompanhando o julgamento de uma figura envolvida diretamente, o responsável pela implementação da solução final, Eichmann, né?
ela acompanha o julgamento do Eichmann e toda a argumentação do Eichmann o tempo inteiro eu estava cumprindo ordens, eu cumpria a lei, eu cumpria a letra da lei, era a minha função, era a minha atribuição, né? E a partir dessa certa indiferença moral do sujeito diante da lei, né, um excesso de legalidade e nenhum elemento, efetivamente, de compromisso, inclusive com os fundamentos mínimos de qualquer concepção de direito. Não precisamos nem de pensar ou discutir em épocas de raciocínio jurídico, de filosofia jurídica diferente. Existe um mínimo colocado para todas elas, a despejar das discordâncias. Um sujeito que se exime de fazer qualquer julgamento, se exime da responsabilidade absoluta do seu ato, derivando essa responsabilidade e inscrevendo lá na lei, como se a lei tivesse vontade. Né? O que é perigosíssimo, né? E nesse sentido eu infelizmente só tenho comentários piores a fazer e acrescentar essa história. A questão da desocupação no Brasil não é de hoje e menos de Belo Horizonte. Eu mesmo já vivi uma época, uma situação em que um grupo de famílias vivia há quase 20 anos sob um dos elevados ali da Via Expressa e para uma determinada reunião de um organismo de financiamento interamericano, a via de acesso era a Via Expressa, e aquela comunidade que estava lá há 20 anos, a ameaça foi de que se tudo se colocasse abaixo. Somado um elemento que havia na época também, um aporte, inclusive, de recursos internacionais, para que se transformasse aquelas casas de madeirite, onde viviam não só as famílias, mas também os animais, que eles viviam da questão do transporte, o serviço de carroceiro e tudo mais, com projetos de engenharia que contemplavam a questão da sustentação sobre os pilares do elevado, aeração, iluminação, cozinha, tudo organizado, com financiamento internacional, da PUC, né? Um estudo todo da PUC, financiamento internacional. Quando foi se colocar o primeiro tijolo e se anunciava já essa reunião desse organismo internacional, aí alguém resolveu e falou assim, não, vamos tirar. E vamos tirar, porque agora não pode fixar. Em Belo Horizonte ninguém vive sob o viaduto. Não, só vive há 20 anos lá. Né? Então se esquece do capital social que está envolvido ali, a ligação que as pessoas fizeram com a comunidade, entre si mesmo, os grupos de aporte, simplesmente para fazer aquilo mais bonito. Assim, a gente conseguiu. Lá tinha assim, um trator, mas tinha uma equipe pastoral de rua, o pessoal da PUC, inclusive o pró-reitor teve com a gente na época, o Bonifácio, Cristina Bove da pastoral de rua, o pessoal do programa Polos e Produtores. Nós fomos para frente do trator para que aquilo não acontecesse. E efetivamente não aconteceu. A saída encontrada foi colocar uns tapumes e uns cartazes bem bonitos até acabar a reunião da dita organização internacional e depois retirado, mas não conseguimos transformar e executar o projeto que tinha dinheiro. Foram devolvidos recursos internacionais e tudo mais. Retirados, né? Não foram retirados, eles ficaram escondidos atrás do tapume e depois puderam continuar com as casas de madeirite. O projeto, instalar-se definitivamente, impossível, isso é inviável, né? Então, a brutalidade ainda do Estado brasileiro é óbvia, né? Muito me espanta essa decisão em São Paulo e a ação da polícia, porque desde a década de 80 que não se fazia mais esse tipo de desocupação. Né? Isso caiu de moda na década de 80, quando a gente passou no lugar de desocupar, regularizar, né? Reurbanizar, enfim. Até por orientação do Banco Mundial, exatamente, passou a haver um incentivo. Já que você disse o nome. Banco Mundial, olha só. Sim, os caras estão conseguindo ser mais... E que inclusive agora a gente vê uma outra atitude disso, inclusive o Banco Mundial teve notícia dessas questões todas e enfatizou toda uma reorganização, inclusive que a gente vê hoje a questão da urbanização de vilas e favelas. E para que não acontecesse problemas do tipo, hoje é determinado que a indenização que se dá a essas famílias ela seja acima de valor de mercado, para que as famílias se interessem em desocupar para a questão da urbanização de áreas de risco. O que a gente está vendo, por exemplo, no morro, meu Deus do céu, ali que está sendo feita a avenida entre a Raja e a Silva Lobo, no Morro das Pedras. Né, que passa por isso, tem todo um projeto, muitas pessoas desocuparam, já começou a obra e tudo mais, mas por conta dessa questão de uma garantia de fixação das pessoas no local. O Banco Mundial colocou uma série de circunstâncias, inclusive parte do recurso foi para construir habitações
para a comunidade de baixa renda no próprio local. Então não foi só desocupada aquelas residências onde vai passar a avenida, mas outras residências para serem construídos predinhos no mesmo espaço. Então você consegue realocar as pessoas na mesma comunidade. Mesmo espaço, Então é uma outra política, um outro projeto, e hoje a gente vê Belo Horizonte encampando isso também com outros olhos, outras vistas. E acho que aí coloca também a questão da ação da Polícia de São Paulo, colocou em foco uma discussão muito importante, né, que envolve a questão da justiça de transição. Né? Discutir a passagem de um regime ditatorial para uma democracia, né, significa abandonar as práticas vindas da ditadura. Não adianta nós falar em eleição, voto, se as práticas ditatoriais de arrogância, de violência do Estado, da polícia, permanecem. E a Polícia de São Paulo é especialmente violenta. Né? Então, acho que essa discussão passa por isso, principalmente porque recentemente foi noticiado, e eu estou repassando uma notícia, né, de que o site da Secretaria de Segurança de São Paulo, da polícia, né, fazia menção ao movimento democrático de 1964. Né? E aí lembrar ao telespectador algo que também a gente já falou em outras ocasiões. Não se trata de contar a história para uma outra visão. Chamar o golpe empresarial militar de 64 de movimento democrático é mentira. Não é uma outra interpretação, é mentira. Né? E essa mentira que é contada ainda em informação e que parece que é uma visão que ainda é muito presente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atuou muito fortemente na repressão da ditadura militar. E já que você está apontando a questão especificamente da polícia, eu sei que não está na pauta, mas a gente vê a questão, inclusive, do crack. A discussão toda está colocada e a abordagem, inclusive, que a polícia contribui imensamente, mas que também está na cabeça de juízes as questões da internação involuntária como uma saída para alguma política de antidroga ou alguma coisa do tipo, mas baseado também numa questão da violência. Não há uma transição do discurso totalitário para o discurso democrático efetiva. Né? A gente vê não só o comportamento da instituição polícia, que está claro, está colocado, mas também de juízes que não viram. Não viram no sentido, eles não viram o discurso, né, de não ver, não fazem a virada do discurso, isso continua... E sem contar que a noção de função social da propriedade, desde a primeira metade do século passado, a Constituição de 34, a nossa Constituição de 1934 já trazia como condição do exercício do direito de propriedade o cumprimento da função social. E triste a gente ver trabalhar uma questão de saúde, né, com polícia. Com polícia. Bom, com dois recursos, eu acho que pior, está certíssimo, concordo com você, mas a questão de saúde não é uma questão judicial, menos ainda de polícia. É um total equívoco, assim, é quase sem palavras, mas nós temos que falar em muito disso. Tem que falar muito disso. Muito disso. Vamos voltar a aprofundar nessa questão. Vamos, claro. Bom, então vamos deixar isso aqui para o segundo bloco. E, na verdade, a polícia ganhou centralidade nos noticiários essa semana, né? Com a greve da polícia também em Salvador, que é outro tema que a gente pode trazer aqui para o segundo bloco e voltar a essa discussão. Então, você aguarda aí, daqui a pouquinho a gente está de volta com o Contraponto Notícias. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o Contraponto Notícias. No primeiro bloco,
Nós falamos sobre Cracolândia, sobre o caso Pinheirinho e também sobre a greve da polícia em Salvador. Então o assunto aqui hoje foi polícia, né? Então a gente pode retomar essa questão aqui no segundo bloco para pensar qual é o papel realmente da polícia e o que é ordem pública. Vamos começar por aí? Túlio, nosso convidado. Eu primeiro. Eu acho que a situação de Salvador mostra exatamente o oposto do ponto que a gente pensava quando a gente falou sobre a questão de São Paulo e tudo mais. No sentido de que a polícia é necessária. Porque essa polícia violenta, essa polícia truculenta, ela não é necessária. Para mim isso é muito claro. Ela não é só que ela não é devida, ela não é necessária, não é isso que nós queremos. Mas, por outro lado, a situação de Salvador revela a função que a polícia tem numa ordem democrática. Né? Assim, a questão da ordem pública é algo necessário, mas a polícia trabalhando no sentido da proteção do cidadão, e não a polícia contra o cidadão. E que é raro ver, né? Porque a gente pode ver, como você diz, a polícia é necessária, tanto que em qualquer regime político, de qualquer ideologia, você tem a polícia. Claro. Você tem a polícia no Estado liberal, você tem a polícia na social-democracia, você tem a polícia no Estado socialista, você tem a polícia no nazifascismo. Né? Agora, uma coisa que é muito interessante, que é raro a gente ver, a gente pode dizer que essa polícia que está aí é uma invenção do Estado moderno. E uma polícia que atua muito mais a favor do Estado, né, e da lei produzida por quem está no poder do Estado do que efetivamente a polícia cidadã. Né? A gente precisa construir esse conceito de uma polícia que atua a favor da pessoa. Né? Você não pode ter medo da polícia. Acho importante falar isso, porque quando a gente critica aqui, a gente critica a atuação da polícia. Claro, por favor. E foi bom você ter tocado nessa questão aí. E não se trata de uma coisa de esquerda e direita, né? Que tá aí, não, a polícia está lá no Estado socialista, no Estado liberal, em qualquer regime, em qualquer sistema econômico, existe a polícia. Né? Vamos discutir qual é a polícia que a gente quer. Pois porque essas coisas acabam, assim, pode parecer um pouco de pedantismo na questão de uma viagem, mas é uma experiência que eu tive com polícia que foi fantástica. Eu tive uma viagem recente, ano passado, para a Grécia, e com toda a questão colocada das greves, dos protestos. Né? Eu, inclusive, um dia, durante a viagem, eu entrei realmente, e naquela questão toda estava colocada as pessoas com cartazes fazendo protesto. E o que a gente descobre é que a polícia está ali, mas ela não tem a função da polícia que a gente vê quando a gente vê protesto no Brasil. Porque a polícia está ali para fazer a segurança de quem protesta. Mas não é só no Brasil que a polícia não age dessa claro forma, que né? Não, claro que não. Mas é porque eu tive essa experiência contrária. Eu pude ver a polícia funcionando de escoltas, de batedores para taxistas, que estavam fazendo, eles pegaram os táxis, pararam, você não achava táxi em lugar do país nenhum, estavam todos numa carreata ao longo do país, e tinha polícia, fazendo o quê? A função de batedor dos taxistas, para a segurança daquele comboio de táxis que se deslocavam pelo país. É a polícia que a gente quer. Né? É uma polícia que efetivamente protege o cidadão na sua manifestação. Qualquer pessoa, mesmo aquela que se coloque contrária à política que se exerce naquele momento, que exerce seu direito de reclamar, de protestar. Mesmo aquela pessoa que está sofrendo, doente com as drogas, com o vício, a polícia tem que proteger e não bater, prender. Né, tem uma foto no seu blog muito interessante, né, que é do pessoal abraçando a polícia. Na Colômbia. E eu acho que isso é muito interessante. Uma outra cena semelhante que aconteceu na Espanha o ano passado. E que eu acho que é uma forma muito inteligente de manifestar. Né? É a negação da violência, a não violência. Na Colômbia, os jovens estudantes estavam se manifestando contra uma lei que visava privatizar o ensino, etc. Acabaram conseguindo derrubar essa lei. Mas os estudantes, quando veio a polícia de choque, eles abraçaram os policiais, deram flores, abraçaram uma cena muito interessante, o policial com aquele escudo de choque, né? O estudante vai lá, a estudante vai lá, abraça o policial com o escudo e tudo, né? E de certa forma desarma, mas nem sempre. No caso da Espanha, por exemplo, também teve um movimento muito legal, né, nas praças, de ocupação das praças e tudo, onde veio a polícia de choque e as pessoas ficaram, nós estamos numa praça pública, e a polícia teve a ordem de desocupar, e aí que foi muito triste a cena, porque ninguém fez nenhum ato de violência. E os policiais batendo. E as pessoas só se defendendo, e os policiais continuando batendo.
Né? É óbvio, e aí é a responsabilidade do cara, né, que está fazendo. Olha, ele está fazendo, não vem estou cumprindo ordem, não. Você está batendo numa pessoa que está indefesa, desarmada, e você com escudo e com cacetete, você está batendo. Isso você está errado. Simbólico. Responsabilidade sua também, do soldado que fez isso. Né? Porque se ele negasse a cumprir essa ordem absurda, ilegal e imoral, ele não estaria acontecendo esse tipo de coisa. Falando de questões de desocupação, de manifestações desse tipo, a gente também teve agora o último remanescente do movimento Occupy Wall Street, que foi expulso em Washington da praça que ficava a 2 quadras da Casa Branca, também com os seus excessos, né? Essas questões todas estão colocadas aí, que é uma coisa, inclusive, quando a gente vê a questão da história americana, a gente não vê essa questão do excesso tão óbvio. Eles têm uma questão do rigor, daquela questão do tolerância zero, mas esse excesso na violência física não faz tanto parte dessa história da polícia americana, pelo menos não tão obviamente nos últimos anos. E que a gente viu acontecendo agora de uma forma, pelo menos assim, muda o tom. Pode até ser que efetivamente tem todo esse conflito, mas tem um tom diferente na nossa polícia americana, mais recentemente, tirando coisas do tipo Rodolfo Giuliani e Tolerância Zero em Nova York, né, mas que agora tem um outro tom. E você vê eles entrando agora de uma forma muito radical contra o americano. A polícia pode até ser muito radical lá em outras coisas, mas mais questão de segurança externa. Na questão da criminalidade comum, né, chamada. Já que a gente está falando de força, eu queria trazer um outro tema aqui, que é mulher no poder. Bom, só lembrar ao telespectador o seguinte, que esses temas que a gente discute aqui normalmente são tratados também no blog do professor Zé Luiz, cujo endereço é www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com. E eu vou trazer aqui a questão das mulheres no poder, porque agora se anuncia uma nova candidata no México. Pode falar um pouquinho isso pra gente, Zé Luiz, e depois a gente deixa o problemão, a batata quente na mão do Túlio. Pois é, olha só, o México, a candidata vai ter eleições presidenciais esse ano e foi escolhida pelo PAN, que é um partido de direita, né, uma mulher candidata, que foi surpresa, não se esperava que ela vencesse as prévias, ela venceu as prévias, né, e aí a imprensa, essa aqui eu tirei uma notícia hoje do El País, isso aconteceu agora, né, colocando, o México está pronto para uma mulher no poder? E aí faz uma análise, olha, no Chile já teve a Michelle Bachelet, hoje a presidenta Dilma, né, a presidenta da Argentina, a Cristina Kirchner, né, na Costa Rica, na Alemanha, Angela Merkel. As mulheres, será que as mulheres chegaram ao poder? As mulheres estão no poder? Não, ou é diferente uma mulher no poder? Talvez a gente pudesse levar por aí, que a discussão é um pouco essa, né? Algumas pessoas negam. Ou talvez o que é uma mulher no poder? A diferença aí, a questão de gênero e poder. Agora vocês colocaram literalmente a batata quente nas minhas mãos, né? Assim, e apesar de eu poder provocar reações fortes, a minha grande pergunta é assim, será que a gente já viu uma mulher no poder? Pois é. É óbvio que a gente já viu seres femininos no poder, mas essa questão da condição do lugar da mulher, eu acho pouco provável, assim, que a gente tenha efetivamente visto um governo feminino. Isso não é uma visão machista, não? De que a mulher, quando ela chega no poder, é porque ela atuou como um homem? Não. Eu acho que não. Eu acho que o machismo está tão impregnado ainda, pelo contrário, um discurso absolutamente antimachista. É que essas mulheres que se candidatam ao poder, elas são mulheres que ainda têm que, pelo menos, fazer uma cena ou um certo... elas só são aceitas na medida que elas ainda se apresentam de uma certa forma, pelo menos para o exercício do poder, de uma postura masculina. Não que não sejam mulheres, não que elas tenham todas as suas questões femininas, todas essas presidentes e tantas outras mulheres que já estiveram no poder, mas existe uma cobrança ainda de que, e quando você vê a mulher tentando alguma coisa diferente de um estilo tipicamente masculino, vem as críticas muito radicais e ela retoma uma condução masculina, seja esquerda, seja de direita, seja esquerda, seja de centro, né? E essa questão, inclusive, do feminino que a gente está conversando, ela não está ligada a esse sexo genético, né? Eu acho que um exemplo maravilhoso sobre isso, para a gente entender essa questão, é só a gente lembrar do governo Bush, em que ele tinha como uma figura fortíssima de seu governo Condoleezza Rice. Né? Que não era nem mulher, nem negra. Né? Mais masculina e mais branca do que Bush, obviamente. Né? Algo preocupante, assim. Mas também eu acho que não há um governo feminino porque as mulheres tiveram muito pouco espaço para exercer esse poder. Então não vai nenhuma crítica nesse sentido e nem
nenhuma visão machista, muito antes pelo contrário. Eu acho que o que a gente espera hoje é mais do jeito feminino de fazer, que ainda pode se anunciar, tenho certeza que vai, e que muito cá entre nós é a minha grande aposta. Eu acho que quem pode efetivamente dar conta dos nossos problemas é a mulher, mas que essa mulher, que esse lugar seja efetivamente feminino, esse é um problema que as mulheres vão ter que construir. E eu acho, a gente comentava há pouco, né, eu estou absolutamente admirando o governo Dilma, né, surpreso positivamente. Eu acho que a coragem dela, óbvio que a gente pode falar, olha, do ponto de vista das políticas públicas ainda, ou da política econômica, de algumas políticas públicas em alguns setores, há uma continuidade, em alguns casos há uma continuidade que não vem nem do Lula, vem anterior, não há grandes rupturas. Mas a postura dela tem sido, acho, muito interessante, principalmente agora, a visita dela em Cuba, eu achei absolutamente sensacional. Né? A gente vê essa insistência da imprensa e fala, direitos humanos em Cuba, direitos humanos em Cuba. Como é que você vai falar em direitos humanos? Por que não fala em direitos humanos aqui? Né? A polícia cubana não faz isso com os seus cidadãos, que aconteceu lá em Pinheirinhos, não. Não faz, não. Né? Então fica essa coisa, né, de uma... E que a Dilma chamou a atenção para isso. Olha, quem tem telhado de vidro, né, ou quem não tem pecado atira a primeira pedra, quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado do vizinho. Né? É a mesma coisa, pegar a situação de Cuba. Às vezes tem uma coisa, acho que é surpreendente, muito interessante e bonita, que não tem uma criança fora da escola. Não tem uma criança dormindo na rua. Ou seja, isso é um dado positivo de direitos humanos. Existem dados negativos? Existem dados negativos de direitos humanos em Cuba. Assim como existe no mundo inteiro. Mas por que fica só essa coisa, só Cuba? Por que não fala, por exemplo, de direitos humanos nos Estados Unidos? Claro. 46 milhões de norte-americanos não têm acesso a nenhum tipo de saúde. Por que não fala nisso? E em Cuba todo mundo tem acesso à saúde. E uma saúde de qualidade, não é qualquer saúde. Eu volto na questão. O que você espera de um jeito feminino de governar? Tatiana, você exige quase o impossível, porque efetivamente, eu acredito realmente... Finalmente alguém me entendeu. Né? Eu acho que falar da mulher é falar um pouco desse impossível mesmo. O seu jeito de governar o programa é feminino? Eu acho que quando ele exige o impossível, a gente está caminhando para um governo feminino. Eu acho que talvez essa seja a saída. As mulheres têm alguma coisa que o homem... não é uma questão de homem ou mulher, mas é uma questão da posição masculina ou da posição feminina. A mulher tem esse impulso a algo a ser construído. A mulher lida desde sempre com essa condição de que ela se constrói de uma forma muito menos objetiva, muito menos óbvia que o homem. É essa questão da condição feminina que ainda não pode aparecer no exercício dos grandes cargos. Não digo que não exista exercício de poder por mulher que seja feminino. Mas nesses cargos, nós estamos falando de cargos majoritários, de representação de Estado, seja presidente, seja primeira-ministra, como for, né, representante de Estado, representante de governo. Mas nesses lugares, a mulher ainda não veio falar disso que é essencial da mulher, que é do ordem do impossível. Assim. E esse impossível que combina com esse mundo que a gente quer, que é um mundo em que nunca vai estar suficiente a questão dos direitos humanos, seja em Cuba, seja aqui ou seja nos Estados Unidos. A gente quer sempre mais nesse sentido. Isso é da posição feminina e eu ainda não vi isso em nenhum lugar. Isso é muito legal, porque a gente caiu, acho que nas últimas décadas, né? E eu vejo muito, nós somos professores, as novas gerações vão chegando, são gerações que muitas vezes, obviamente, sem generalizar, se tornaram muito pragmáticas. As pessoas se tornaram muito pragmáticas. Vamos fazer o que é possível, vamos fazer o que tem jeito, o que funciona. E então perderam a capacidade de sonhar. Né? Essa crença no impossível que pode se tornar possível se todo mundo acreditar nisso. E eu acho que essa talvez seja a grande atualidade de um governo feminino hoje. Né? Esse governo que queira e que lute diariamente pelo impossível. Chega de sermos pragmáticos, porque a gente vai ficar nessa mesmice. Você vê a crise europeia e a completa falta de imaginação das pessoas e dos governos para sair da crise. Porque como eu vou sair da crise? Eu dou mais do que já tem. Né? Então, na verdade, sistematicamente o que eles estão fazendo, eles estão aprofundando a crise, né, ao fazer mais daquilo. Porque o resto é fora do meu horizonte do que é prático e possível. Né? Exatamente. Tem uma cena no filme, no documentário Ao Sul da Fronteira, em que o Oliver Stone pergunta para Cristina Kirchner, quantos pares de sapato você tem? E ela responde assim, você já perguntou para algum presidente quantas calças ele tem?
né? Que talvez, acho que reflete isso. Você vê uma pessoa genial como Oliver Stone, precisa retornar uma coisa que não é, inclusive, da questão feminina. O sapato, o que for, e Imelda Marx que eu digo, mas a pergunta é machista. É a questão da mulher. Gente, eu vou ter que usar agora do meu poder feminino para dizer para vocês que o programa encerrou, acabou o nosso tempo, mas semana que vem a gente está de volta com o Contraponto Cultura e com o Contraponto Notícias, que foi o programa que a gente acabou aqui de apresentar. Obrigada pela sua audiência. Na semana que vem a gente está de volta.